Impressionante. Golaço, golaço. Um gol para ficar na história. E se o Corinthians se sagrar campeão paulista, esse gol do Vitinho aí, ele vai ter que ser muito lembrado. Mas assim, muito lembrado. Porque ele salva o Corinthians de uma situação muito adversa. Ali o Corinthians estava eliminado. Tudo bem, tinha mais acréscimos e tal, mas o tempo regulamentar já estava esgotado. Ele vai, pega uma jogada individual pelo lado esquerdo, corta para dentro e chuta no ângulo. E coloca a decisão para os pênaltis. E esse gol é tão importante porque você tem um goleiro como o Hugo Souza. Então, quando você ali decide ir para os pênaltis, você está dizendo para o teu adversário, agora complicou para você. Por quê? Porque você tem um goleiro pegador de pênalti. Você tem um goleiro que é decisivo nesse quesito. Então, não é que o Corinthians estava virando o jogo e estava se classificando, mas ele está levando o jogo para uma condição de disputa em que você leva vantagem. Sim, quando você tem o Hugo Souza, você leva vantagem. Então, assim, impressionante. Impressionante o gol na hora certa que o Vitinho faz para levar a disputa para as penalidades. Para dizer para o Hugo Souza, parceiro, eu dei o meu melhor, você cometeu um pênalti no tempo normal, você já pegou uma penalidade, isso também dá confiança para o goleiro, né? Quando ele vai para a disputa de pênaltis, ele já pegou um no tempo normal, o goleiro tá gigante, ele tá com 3 metros de altura, ele tá pensando assim, cara, eu já peguei um pênalti hoje, porra, desses caras. E o adversário deve estar pensando, caralho, é uma pica fazer gol nesse cara. Pô, os caras, a gente no tempo normal não conseguiu. O cara é taxado e tem como característica ser pegador de pênaltis. O cara pode ir para uma Copa do Mundo só porque pega bastante pênaltis. Vocês imaginem a Portuguesa, quando foi para a disputa. O que eles pensaram? O que esses jogadores da Portuguesa pensaram? Caraca, velho, nós vamos ter que fazer gol nesse cara. E olha, vou dizer, hein, a Portuguesa ainda foi muito bem. Muito bem. O Hugo acertou canto em alguns momentos, em outros ele caiu pro outro lado, em outros ele ficou, teve um chute no meio do gol que ele tentou tirar, a bola passou entre as pernas, então tava difícil pro Hugo, tava difícil, porque a Portuguesa foi muito bem. Mas eu imagino a cabeça dos caras da Lusa, pensando assim, caraca, é o Hugo Souza, o que eu faço? E os caras foram muito bem. Só que assim, como eu disse, se o Corinthians for competente na batida, esquece. Uma hora ele vai pegar. Uma hora ele vai pegar. Não é que o cara vai chutar para fora. Uma hora ele vai pegar. Então, o jogador do Corinthians, quando a bola caía para ele só tinha que acertar a casinha. Ele tinha que fazer o gol. Porque ele sabia que uma hora o Hugo ia pegar. Não tem jeito. É uma segurança. É uma garantia. E, como eu disse, demorou, né? Demorou. Eu falei, caramba, porque o Hugo pegou um lá, que igualou da sequência na disputa, quando o Garro perdeu o pênalti, só que depois ele começou a não pegar mais, e aí o Corinthians foi fazendo, os caras foram fazendo, aquela coisa toda, e aí foi para as alternadas, e de novo eu falei, não é possível, porque a gente sabe, a média do Hugo é 2 penalidades nas disputas de pênaltis. Cara, quando você tem um goleiro que a média dele é de 2 penalidades defendidas, você já tá meio caminho andado. Você só precisa ser eficiente. Você só precisa não fazer merda. É ir lá e cobrar direitinho. Porque o teu goleiro vai te salvar. Ele vai te salvar. E ele salvou. Demorou um pouquinho, mas ele salvou. Hugo Souza, impressionante. E o Corinthians com isso está na semifinal do Campeonato Paulista. O Dorival foi ousado, buscou o resultado no final. Ousado também, porque ele coloca titulares contra o Atlético Paranaense, coloca o que tem de melhor nesse jogo contra a Portuguesa, sabendo dos riscos. Ele estava perdendo o jogo e ele é obrigado a tirar Memphis, Breno Bidon, jogadores que ele sabe que não estão na sua plenitude física e ele precisa fazer esse controle. Então o Dorival ele foi fiel à sua convicção, do tipo assim, eu preciso fazer esse gerenciamento físico independentemente do resultado. Só que é o que eu digo para vocês, o Corinthians ele ganhou um pouco de corpo no seu elenco.
Claro, eu não imaginei, por exemplo, que o Pedro Raul fosse ser uma solução, como não foi nos 90 minutos, mas ele foi para bater o pênalti e acabou convertendo. Então, assim, o Pedro Raul fez aquilo que precisava fazer. O Vitinho, então, nem se fala. O Vitinho foi lá e classificou o Corinthians, né? Porque ele leva a disputa para os pênaltis. Mas, enfim, é difícil você contar com o banco de reservas em determinado momento, mas não tinha muito o que fazer. Naquele momento ali, cara, nesse contexto de jogos de 3 em 3 dias, ele começou com uma força um pouquinho mais né, superior, no caso, só que ele estava perdendo. E aí ele foi obrigado a mexer mesmo com o resultado adverso. Só que aí a convicção do treinador, tipo assim, cara, eu confio nesses caras. Mesmo que esses caras não estejam jogando, eu confio nesses caras. E eu vou apostar que eles possam me ajudar, possam tirar o Corinthians dessa situação. A Portuguesa é muito bem treinada pelo Fábio Matias, tem ótimos valores, é um time chato, estava jogando em casa e o Corinthians foi lá e conseguiu a sua classificação. Acho que tem muitos motivos para comemorar, de verdade, de verdade. Pode parecer bobagem, a gente está falando de umas quartas do Paulista contra a Portuguesa, um jogo único no Canindé. Tem que comemorar? Sim. Porque se a gente colocar isso num todo, a gente está falando de um time que, como todo mundo, teve pouco tempo de treinamento, muitas saídas, outras chegadas, reformulação de elenco, começando a temporada de uma forma prematura, com vários jogos em sequência. Tudo isso é verdade. Mas nesse cômputo, o que nós temos? Um título, que é a Supercopa do Brasil, e uma classificação para a semifinal no Campeonato Paulista. Então, tudo que o Corinthians se propôs a fazer nesse ano, ele fez com excelência. Ele não conseguiu resultado sempre? Não. Por exemplo, no derby, que foi na Neoquímica Arena, perdeu o jogo. Mas não vale, obviamente, para efeitos práticos. Mas a gente sabe que o Corinthians jogou melhor. Então, para análise, isso serve também. Se eu entender que esse Corinthians ganhou a Supercopa sobre o Flamengo jogando mais do que o Flamengo, perdeu o derby em casa, mas jogou mais do que o Palmeiras, então a gente escolhe. A gente vai querer analisar resultado ou desempenho? Ou resultado e desempenho? Para tentar entender qual é a evolução do time. Então, assim, acho que a gente tem bons motivos para celebrar diante dessa classificação, embora toda dificuldade. Até porque agora muda tudo. E a cada fase, a cada estágio que o Corinthians passa, avança, muda tudo. Quando você sai da fase de grupos para umas quartas de final, num jogo único, muda tudo. Mas você continua mantendo a tua força. Aí você vai para a semi, jogo único, muda tudo. Fora de casa, contra o Novo Horizontino. Esse jogo vai ser uma pica de difícil. Mas vai ser muito foda. Não é fácil ganhar do Novo Horizontino lá. O Corinthians vai ter que realmente focar no Campeonato Paulista. E nesse jogo especificamente, se quiser avançar.